Vamos que vamos, meu amigo, já estamos chegando por aqui com o nosso programa Tempo Esportivo. Acabou a Copa do Mundo, tchau Argentina, tchau para todo mundo. E virando a chave, já tem campeonato brasileiro acontecendo, já tem competições nacionais a todo vapor e nós vamos falar sobre isso. O que você achou da final da Copa do Mundo? Gostou? Impressionante o que eu achei, viu? Impressionante. A Argentina foi totalmente dominada pela Espanha e ficou, né, como se diz, bateu na trave, né? Só o Brasil pode ser hexa e a gente agora vai discutir a reformulação da seleção brasileira, a nova Copa do Mundo que será em 2030 e ainda repercutir alguma coisa, né, dessa final aí da Copa do Mundo que teve aí um intervalo quase de meia hora, né? E com aquela música da Madonna entrando ali no carro com os Ronaldinhos, né? Que legal. Aquela imagem ali vai ficar também para a história das Copas do Mundo, né? Os dois craques, os dois grandes centroavantes do Brasil que fizeram sucesso também na Europa. E falar o quê, né? Falar do grande craque aí, Messi, né? Que infelizmente terminou a Copa de uma forma muito triste, né? Não conseguiu realmente fazer nada no jogo, jogou uma partida bem abaixo do que a gente imaginava. E aí sim, né, o Messi não conseguiu a vitória, não conseguiu ser campeão novamente e também não conseguiu o título aí de melhor jogador da Copa do Mundo, né? Então a gente agora virar a página mesmo, né, ver o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado e aí, né, preparar para os novos confrontos, porque em setembro já tem jogos das seleções, não só aqui no Brasil, né? Seleção sendo convocada, sendo preparada para esses jogos e também, né, no mundo todo aí a gente vai ter as seleções se renovando, né? A seleção da França muda o técnico, a seleção da Espanha com certeza deve manter o técnico. A da Alemanha não sei, a da Alemanha deve ter uma reformulação também, né? Eu sei que na Holanda também troca o técnico, a seleção de Portugal já anunciou o Jorge Jesus como novo técnico e aqui no Brasil o Lancelotti deverá ser o técnico que já foi anunciado com o contrato renovado antes da Copa do Mundo, né? E aí é aquela história, né? Vamos observar de perto para ver o que acontece. Eu já falo com você, não acredito que o Brasil será campeão em 2030 por tudo que aconteceu nessa Copa, né? A equipe da Espanha mostrou mais do que um entrosamento, né? Mostrou aí um estilo de jogo, mostrou uma defesa daquilo que é construído no seu próprio país, mostrou jogadores que atuam no seu país, né? Jovens que vieram ali com o técnico que tem 12 anos, né? 12 anos à frente da equipe e mostrou para o mundo, né, que é a questão do coletivo, do treinamento, da preparação, do estilo de jogo, esse, né, deu certo e foi campeão com méritos, 100% de méritos, que foi a equipe que parou completamente a equipe da França, que era o grande destaque, e parou também o ímpeto da Argentina, que veio passando aos trancos e barrancos e não conseguiu fazer nada nessa final. Então, agora vamos virar a chave, porque o Democrata venceu, o Democrata fez 4-1 fora de casa e prepara agora uma grande festa no sábado na Arena do Jacaré, convocar já toda a torcida para esta partida aí, né, contra o Patrocinense. Vamos esperar mais uma vitória do Democrata em casa e que seja realmente uma festa da torcida. Parabéns ao Democrata, a todos que estão fazendo parte aí dessa comissão, dos jogadores que jogaram e brilharam aí no sábado, trazendo esse 4-1, né? Um grande resultado para o Democrata. No sábado não, no domingo, né? E agora falar também, né, sobre o América, empatou mais uma, né? O América não conseguiu vencer o Ceará, e falar também sobre Cruzeiro, Atlético, que estão de volta a partir dessa semana no Campeonato Brasileiro. É muita coisa para falar. Quem faz o programa comigo hoje é o Álvaro Vilaça, que já
estará conosco aqui, já está prontinho, apto aqui a participar conosco no nosso Tempo Esportivo. E lembrar que hoje é o Dia do Amigo. Se você nos tem como amigo, aquele abraço para você e feliz Dia do Amigo para você. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver um novo dia. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. Que absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Muito bem, vamos que vamos aqui no nosso Tempo Esportivo. Já já nós vamos falar sobre a finalíssima da Copa do Mundo, comentário aí do Álvaro Vilaça. Lembrar também, né, que eu
não comentei aqui no início do programa sobre o terceiro lugar, né? Terceiro lugar, nós tivemos aí um 5-3 para a seleção da Inglaterra em cima da França. Depois que tudo acontece, que a gente vê todos os comentários, as entrevistas, é que a gente entende realmente, né? Porque na hora do jogo nem sempre a gente entende o que está acontecendo, mas foi um resultado, né? Um placar, um jogo que pelo menos para entretenimento foi interessante aí para o sábado à tardinha aí à noite, né? Para que todo o telespectador pudesse assistir mundo afora, né, que é a Copa do Mundo, né, sendo transmitida para todo mundo, e a gente podendo ver também aqui com a escolha de vários canais aqui no Brasil, tá bom? Mas agora eu vou trazer para você, para começar o programa, o jogo que aconteceu antes, né, na sexta-feira, os melhores momentos do América 1 e Ceará 1, para você que não viu, a gente traz aqui no Tempo Esportivo. Vamos conferir aí, né, esse jogo realizado aí na casa do América. Mais uma vez o América empata em casa, né, tudo igual aí, né, esse confronto aí direto, né, duas equipes que estão na luta ali para sair da zona de rebaixamento. América e Ceará ficaram no 1-1 na noite desta sexta-feira no estádio do Independência. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols aí foram no segundo tempo. Segovinha abriu o placar para o time da casa e aos 21 minutos, né? E aos 43 minutos, quase apagando as luzes lá, o Vina marcou e deixou tudo igual lá no Horto. Olha, o América no primeiro tempo começou com mais posse de bola, né? Criava as jogadas no campo de ataque, mas não conseguia finalizar. A primeira chegada perigosa do time foi ali com o Paulo Vitor, após o pivô de parede para a defesa ali do goleirão Richard. O Ceará apostava ali nas transições rápidas e foi assim que chegou também o gol do Coelho com o Melk, que bateu rasteiro para a defesa do Gustavo. O Gílio, né, o Gílio, chegou a acertar também a trave do América, né, esse jogador aí do Ceará, mas o lance foi anulado por impedimento. A resposta do time mineiro foi com o Segovinha, que aproveitou e perde ali o ganha no meio, ganha no meio de campo ali, né? Acabou que o Segovinha bateu para cima do gol. A melhor chance do primeiro tempo foi do América. Nos acréscimos, o Delbert cruzou na pequena área e Paulo Vitor cabeceou a queima-roupa. A bola ainda quicou na frente ali do Richard, que fez uma grande defesa para evitar, né, o gol que seria o 1-0. Nós tivemos aí a bola rolando, muita coisa nesse jogo, né? O segundo tempo foi melhor. O América ensaiou o primeiro gol com o Manuel, o Segovinha bateu a falta com efeito, a bola quicou ali na frente do Richard, que espalmou, né? Defendeu. O zagueiro emendou para as redes de cabeça, mas estava impedido. Já aos 21 minutos foi para valer. Paulo Vitor saiu em contra-ataque do campo de defesa e conseguiu o passe no meio de 5 marcadores. Segovinha dominou e tocou na saída do Richard para abrir o placar. O time mineiro recuou após o gol e o Ceará foi para cima. Por 2 vezes o goleiro Gustavo evitou o gol em finalizações de Luca Mugni, Pavani, e também arriscou de fora da área quando a bola saiu à esquerda do gol. A pressão do Vozão deu resultado aos 43 minutos. O Gílio tabelou com o João Alano, Alex Silva fez o corte, mas a bola sobra para Vina na entrada da área. O camisa 29 bateu de bico, de bicudo, hein, no canto do Gustavo para garantir o empate aí, né? Esse empate dos dois que estão na zona de rebaixamento. Já pensou? Zona de rebaixamento aí, essas duas equipes precisando de mais de reação, e o empate mantém as duas equipes na zona, né, na Série B. O América, que ainda venceu no estádio, não venceu no estádio, atenção, não venceu no estádio Independência, chega a 8 pontos com uma sequência de 5 jogos sem vencer e na lanterna da competição. O Ceará está a 6 jogos sem vitória, tem 19 pontos e segue como o primeiro time do Z4.
pela 19ª rodada, próxima, né? O América entra em campo na terça-feira. Nesta terça-feira, o Coelho vai até a Ressacada enfrentar o Avaí, que está bem na competição, né? Às 19h30 do horário de Brasília, e o Ceará joga na quarta, às 19h30, contra o CRB lá no Castelão. É isso aí, né? A América, infelizmente, não venceu. Vamos ver o que falou aí o técnico do América, né? Ele que deu uma entrevista aí depois do jogo. Eu vou trazer aqui para vocês aqui, porque é bom a gente ver o depoimento aí, né, do treinador, para ver o que ele falou após o jogo. Londrina foi assim hoje. Poderíamos sair no primeiro tempo com as vantagens maiores. O jogo lá do Londrina e o jogo hoje poderia ter saído à frente, virado o placar, pelo que a gente produziu. O adversário teve duas situações de bola de profundidade, em erros nossos, que a gente acabou não cobrindo a bola e ofertando a eles essa possibilidade, num lance ajustado. O controle total do jogo foi nosso. Então, pós-perda, atacamos pelo lado direito, pelo lado esquerdo, volume ofensivo. Nos faltou a eficácia para poder sair com vantagem. Segundo tempo, a equipe também ela volta com a mesma postura, um pouco de equilíbrio. O adversário conseguiu ajustar, mas a gente conseguiu depois tomar o controle, conseguimos fazer o gol e também tivemos possibilidade de ampliar. A troca, a equipe estava encaixada, por isso que a gente não fez as trocas lá no início. A gente trocou ali, que a gente entendia essas duas situações. Nós tivemos por exemplo, a troca do Ricardo. Quando você troca na defesa por motivo de lesão, acaba te algemando um pouco mais em ordem tática. Eu queria ter feito antes, porém, teve a situação do próprio Alex. Eu tinha 3 atletas na última substituição para 2, tanto é que eu acabo trocando por nomes e por característica. Então, às vezes o jogo está pedindo alguma coisa, você está pensando, você tem característica reunida dentro da sua suplência, porém, você ainda tem 1 ou 2 situações ali que pode sair e você vai perder substituição. Então, a gente só tinha mais 2 paradas para 4 trocas. Então, você tem que pensar no todo, porque daqui a pouco você faz uma troca e um atleta seu pede para sair e acaba te algemando ali. Então, são 2 atletas, concordo contigo, com um histórico vencedor aqui dentro do clube, 2 atletas experientes. O Mastre já jogou como titular, entrou no decorrer da partida hoje também. O Elizar está vindo de uma lesão de um período longo, é um atleta que tem uma característica que nos agrada, então, à medida do possível, vai evoluir assim como seus companheiros, mas a gente tem que olhar e contextualizar o jogo. Lógico que o resultado ele é frustrante, o resultado ele nos traz indignação e satisfação, não pode ser diferente, mas a gente tem que contextualizar aquilo que essa equipe vem produzindo. Os atletas se entregaram do início ao fim, disse a eles ali que a gente fez 80% do controle do jogo, de aprendizado, abdicamos um pouco de jogar, trazemos um pouco mais o adversário, porém isso é natural, até porque se ele tomar o segundo não vai impactar muita coisa, ele vai tentar de todas as formas tentar chegar ao gol de empate. E mais uma vez, um gol totalmente improvável. Então um lance que a gente acaba, tem uma retomada, tem um desarme, e o atleta do adversário chuta meio que pressionado e acaba passando embaixo da perna do nosso atleta e acaba fazendo o gol. Então, como eu falei, contextualizar aquilo que a gente vem fazendo, a evolução que essa equipe vem tendo. Lógico que os resultados, a gente não pode fugir deles, nós somos analisados por ele, mas a equipe vem evoluindo e agora reunir forças para que a gente possa amanhã já pensar no próximo adversário. Loser, boa noite, Vitor de Araújo do No Ataque. É inegável realmente que o América vem evoluindo tecnicamente, foi muito bem contra o Londrina. Hoje, novamente, um bom volume de jogo, como você bem disse, teve chances até de matar a partida. Para além da questão técnica, para além dessa evolução, você acha que, para os atletas, muito em razão desse momento que o clube vem vivendo, desse momento ruim na tabela, o fator psicológico também pode estar atrapalhando para que esses gols sejam sofridos mais na metade final da partida e que eles fiquem com aquela sensação de que podem viver aquele mesmo filme outra vez? Você acha que isso afeta também? Ou o que vem sido esse fator determinante para que esses gols saiam na metade final do jogo? Olha, a gente pode atribuir alguns fatores, né? Então, é claro que você direcionar para um
uma única situação. Acho que, até porque para os gols ocorrerem, a gente sabe que tem que ter uma sequência, né, de erros ou de falhas ou de falta de ajuste para acontecerem. Então, é doloroso, porque o que a gente vem mobilizando, que esses caras vêm trabalhando, que esses caras têm comprado a ideia, e mais do que isso, né, não somente em fala, a gente tem produzido, cara. O resultado que tem sido esse obstáculo para nós. E como eu falei, nós somos analisados pelo resultado. E a gente depende muito do resultado para a gente poder sair dessa situação. Se a gente fizer um recorte de trás para frente, jogo de hoje, domínio. Jogo do Londrina, mesma coisa. Jogo do Cuiabá, fomos prejudicados pela arbitragem. Tivemos chance de vencer o jogo. Controlamos a partida. Um adversário difícil, conseguimos tirar o conforto deles, que é um adversário que gostava da bola. Operário, a mesma coisa. A gente toma um gol também, a gente em superioridade. Um gol também que teve a raspada, pega lá no final. Então, lógico, tem acontecido. A gente tem procurado estancar essas situações, até usei o termo hoje para a gente jogar com a guarda alta, o nível de concentração elevadíssimo, porque a gente está sendo punido numa brecha que a gente está dando. Aí, a questão mental, psicológica, isso, aquilo, eu já até falei a eles também. Esses caras são vencedores da vida, esses caras já passaram por muitas coisas na vida para poder estar onde estão hoje. Então, os desafios deles lá no passado é muito maior do que eles estão vivenciando hoje, para que eles possam ter confiança, ter coragem, colocar em prática aquilo que eles têm de conhecimento e de capacidade individual e também coletiva. Então, é isso que a gente tem procurado passar, encorajando esses atletas. A gente sabe que a situação ela é muito difícil, mas, como eu falei, a gente tem o nosso nome, que é o maior patrimônio, a gente tem uma instituição a defender, que a gente tem muito respeito, por isso, enquanto eu estiver à frente desse clube, sempre estaremos em toda a sessão de treinamento ofertando o nosso melhor, levando a nossa melhor versão, porque é isso que eu acredito que a gente tem que ter a possibilidade de sair dessa situação. A gente precisa vencer, tirar esse peso e a ansiedade de começar a projetar muitos pontos lá na frente. A gente tem que viver sempre o próximo jogo. E também não adianta a gente ficar pensando muito no passado daquilo que não aconteceu, porque senão vai te gerar uma depressão também, vai te gerar uma instabilidade, uma insegurança, e você não vai conseguir fazer aquilo que você tem de potencial. Então, continuar trabalhando, evoluindo. Eu acredito muito que o desempenho te leva a bons resultados e vão continuar buscando o resultado. Hoje, o resultado tem nos incomodado, mas contextualizando as partidas que a gente tem feito, a gente tem sido superior aos nossos adversários, a grande parte da partida, porém está nos faltando eficácia para matar o jogo e essa questão de atenção o tempo inteiro, porque qualquer momento a gente tem sido prejudicado em função dessa baixa atenção naquele momento. Mas, como eu falei, trabalhando todos esses aspectos, balanceando bem, equilibrando, para a gente voltar a vencer e conseguir fazer o maior número de pontos possível até o final da temporada. Boa noite, Humberto. João Marcelo, portal Itatiaia Esporte. Eu vou te fazer 2 perguntas em uma. A primeira, você falou um pouco sobre as substituições, as características que você tinha no banco e que essa alteração na defesa, ela te impossibilitou um pouco, te algemou em questão das mudanças táticas na equipe. Gostaria que você avaliasse as suas opções que você tinha, principalmente no meio-campo. Recentemente você perdeu o Persson, que teve uma lesão. Hoje o Bigode, que é um jogador mais de ataque, mas que se movimenta muito, também não pôde jogar por uma lesão. Queria que você falasse um pouco sobre essas suas opções no setor de meio-campo, se essas ausências elas têm prejudicado também o seu modo de pensar a equipe, e também um pouco sobre esse problema físico. A América, não só com você, mas com os outros treinadores nessa temporada, tem sofrido bastante com problemas físicos. Gostaria que você falasse um pouco, avaliasse sobre essa situação e o que pode estar gerando esse problema também. Obrigado. Vamos lá, boa noite. A questão, lógico, quando você tem todos os seus atletas disponíveis, te possibilita variações e justamente quando você faz uma montagem e cria uma estratégia para um jogo, é justamente para aqueles 11 iniciais e as possibilidades que você vai ter para fazer troca. Hoje, com 5 trocas, isso equivale a 50% dos jogadores de linha. Então, ele muda o jogo totalmente. Então, o jogo hoje, em determinado momento ali que a gente tinha pensado, não adiantava eu também trazer meu time para trás e em nenhum momento atacar o adversário. Então, a ideia era justamente continuar tendo o controle do jogo, com posse, mas agredindo o adversário. Quando o adversário nos empurrasse lá para trás, como teve momentos que eles fizeram, para tentar buscar o gol de empate, eu tinha que ter atletas ali que também me desse
esse contra-ataque para fazer com que o adversário corresse para trás também e tivesse um pouco mais de preocupação em proteger as suas costas, né? Então, é claro que quando você perde alguns atletas, você não conta com a sua totalidade do teu elenco, prejudica, sim. Mas a gente tem valorizado também esses atletas. Hoje a gente tinha 6 atletas oriundos da base jogando e no banco. Teve o Magal jogando também, entrando ali no decorrer da partida, o Júlio, né? Então, assim, eu procuro olhar sempre para dentro. Como eu falei, eu sou um cara otimista, eu olho para dentro, não adianta eu ficar apontando erros. O nosso cargo exige a gente solucionar problema, e mais do que solucionar problema, potencializar os atletas. Então, a minha missão como treinador é justamente isso, é desenvolver o atleta, seja ele mais experiente ou mais jovem. Então, é isso que me motiva, essa é a minha missão como treinador, e facilitar o jogo para eles, que é você gerar a estratégia que você vai casar com o potencial dele, com as características dele, em prol do coletivo, né, para que ele possa sempre se desenvolver e nos ajudar com os resultados. Tá, então, né, falou bastante, tentou aí explicar a questão do América, é muito positivo, só que o resultado não está vindo, né? O América está melhorando, isso aí está mesmo, está melhorando, mas precisa de começar a vencer, porque, olha, vou falar para vocês aqui, a classificação não é legal, tá? Olha, o primeiro colocado, os primeiros 6 colocados, olha, Criciúma 36, Juventude 32, Operário 32, Vila Nova 31, Fortaleza 31 e Novo Horizontino 30 pontos. Olha para vocês verem, né? Agora vamos lá embaixo, né? Olha, de baixo para cima, o América tem 8 pontos, é o último colocado, Ponte Preta tem 8 pontos, o Avaí tem 17 pontos e o Ceará tem 19 pontos. Então, só na diferença aí do primeiro da zona de rebaixamento para o América é a metade, né? Então, assim, o Londrina, que está em 16º, ele está com 20 pontos. Então, para o América sair dessa situação aí, ele precisa, no mínimo, 12 pontos para alcançar ali o que está fora da zona de rebaixamento, né? Que seria o Londrina. Aí depois vem Botafogo e Náutico com 21. Então, a situação do América não é difícil, não é fácil, é muito difícil, né? Vamos trazer aqui, só para finalizar, a 19ª rodada vai acontecer a partir desta semana, né? Teremos aí, na terça-feira, Novo Horizontino enfrentando o Criciúma, temos o Avaí enfrentando o América, às 19h30, a gente já falou aqui, Vila Nova e Fortaleza, temos também Operário enfrentando a Ponte Preta, aí já na quarta-feira, o Ceará recebe o CRB também na quarta, Goiás recebendo o Sport, o Náutico recebendo o Londrina, e aí na quinta-feira o Atlético, que ficou no 0-0 no último jogo, não falei aqui, né? Contra o São Bernardo em casa, às 19h30, tá? Tem jogo aí para você assistir dos mineiros na quinta. Cuiabá recebe o Atlético de Goiás e o Botafogo recebe o Juventude. Esta aí é a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos falar de Copa do Mundo, fechar esse lance aí da Copa do Mundo. Vou trazer o Álvaro Vilaça para comentar, né, os últimos jogos aí e o que ele achou da Copa do Mundo. Um abraço para você, meu amigo Volney Santiago, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas. Começando mais uma semana, terminou a Copa do Mundo. Nesta terça-feira a bola volta a rolar no Campeonato Brasileiro. Estamos aí na reta final do módulo 2 do Campeonato Mineiro também. E a vida vai seguir. Eu confesso até que eu fico com um certo vazio, porque eu adoro Copa do Mundo. Adoro assistir os jogos, ver o comportamento das torcidas, né, a cultura de cada país. Eu acho Copa do Mundo o maior evento social do planeta Terra. É um negócio incrível. E agora só daqui a 4 anos, né? E foram muitos jogos, grandes momentos nessa Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, México e Canadá. E agora só em 2030. Mas a vida tem que seguir, né, Santiago? Então vamos juntos, aqui no Tempo Esportivo, diariamente, ao vivo, às 11h30 da manhã e em reprise às 7 da noite. Falando
para o canal 8, Claro TV, a cabo, né? É a TV da cidadania, a TV Sete Lagoas, falando também nas redes sociais, Facebook e YouTube da nossa TV Sete Lagoas e pelos nossos aplicativos. Os aplicativos da TV Sete Lagoas são gratuitos, você pode baixar para smartphone, para todas as marcas e modelos de Smart TVs. Dito isso, a Espanha, com justiça, comemora o bicampeonato mundial. Aliás, segunda-feira praticamente virou feriado lá na Espanha, né? Seleção espanhola desfilando nas ruas de Madrid com a taça, o rei, né? A realeza espanhola toda recebendo lá a delegação, os jogadores, a comissão técnica, e uma grande festa realmente. Foi uma vitória por apenas 1-0 na prorrogação contra a Argentina, o jogo foi lá em Nova York, mas convenhamos, gente, se a gente pegar o que foi aquele jogo, olha isso, olha esse número que eu vou trazer aqui. O gol da Espanha foi no primeiro tempo da prorrogação, tempo normal foi 0-0. Até o gol da Espanha, até terminar o primeiro tempo da prorrogação, a Argentina não havia finalizado nenhuma vez, 0. Em determinado momento ali da prorrogação, a Espanha tinha 20 finalizações contra 0 da Argentina. Aí no segundo tempo da prorrogação, já naquele sufoco, perdendo o jogo, a Argentina conseguiu finalizar lá 2, 3 vezes. Mas foi um domínio absurdo da Espanha, absurdo. O goleiro da Argentina foi muito bem. Os atacantes da Espanha não estavam tão inspirados, né? Lances que normalmente eles não perdem. O próprio Lamine Yamal, que é a grande estrela, né? Aliás, o Yamal não brilhou tanto nessa Copa. Muito jovem, 19 anos, mas é um jogador que certamente para a próxima já vai chegar muito mais experiente e tem tudo para no futuro ser, quem sabe, o melhor do mundo ou um dos melhores do mundo, né? Esse jogo contra a Argentina, achei que ele estava muito preso na marcação. A Argentina deixou praticamente o Messi solto lá na frente e o resto do time, praticamente todo mundo atrás da linha da bola. A Espanha chegou a ter 80% de posse de bola num determinado momento. Então foi um massacre, foi um vareio realmente. E o 1-0 nem traduz o que foi o jogo, né? Não era nem para ter ido para a prorrogação, dada a superioridade da seleção espanhola. A Espanha conquista então o bi, foi campeã em 2010, agora 2026. A Argentina segue com os 3 títulos, 78, 86, 2022. A França ficou em 4º. França tinha sido vice na última e tinha sido campeã em 2018, terminou em 4º, porque no sábado, para muita gente, inclusive, o melhor jogo da Copa do Mundo. A decisão do 3º lugar lá em Miami. Uma loucura. Meia dúzia para a Inglaterra, 4 para a França. Um jogo com 10 gols, 6-4. E a Inglaterra ficou em 3º, a França em 4º. O Brasil, a gente já havia falado, foi o 11º colocado. Agora mais 4 anos, o Carlo Ancelotti vai seguir como treinador. E eu espero que a gente tenha um ciclo mais tranquilo, porque este ciclo para a Copa lá na América do Norte foi todo tumultuado. 4 treinadores, a CBF teve 3 presidentes. Isso tudo interfere. Então tomara que a gente tenha um ciclo agora mais tranquilo, porque 2030 vai ser uma Copa diferente, 48 seleções, a FIFA fala até da possibilidade de ampliar para 64, eu acho exagero, mas a gente não sabe. E como vai marcar os 100 anos da Copa, né, 1930, 2030, nós vamos ter um jogo no Uruguai, onde aconteceu a primeira Copa, vamos ter um jogo na Argentina, talvez um jogo no Paraguai, e depois a Copa vai lá para a Europa e para a África. Portugal, Espanha e Marrocos. Então, a gente imagina como é que vai ser essa Copa. A Espanha, 4 anos antes, já vai chegar como favorita, vai jogar em casa. Portugal, certamente, com uma seleção mais renovada. Marrocos, que nas últimas 2 Copas foi muito bem. Então, é uma Copa que a gente imagina, né, projeta para daqui a 4 anos seleções muito fortes, além da própria França, Alemanha, Brasil e Argentina aqui. Então, muita expectativa em cima desse novo ciclo, e daqui a 4 anos a bola vai rolar de novo, meu caro Santiago. Parabéns à Espanha, legítima e com muita justiça, campeã, bicampeã mundial. E a Argentina ficou no quase e
talvez tenha sido a última Copa do Lionel Messi, 39 anos, não sei se mais 4, vai estar com 43, acho muito difícil. Parabéns à Espanha, bicampeã mundial. É, isso aí, né? Eu acho também que Messi deve ter encerrado, né? Até soltou algumas lágrimas ali, né? O técnico argentino muito emocionado também, chorou bastante. Mas o futebol não perdoa, né? O futebol realmente ele mostra quem é melhor. E aí, né, algumas coisas que aconteceram depois aí que a gente viu aí as entrevistas, as coletivas, né? A gente viu, por exemplo, né, o técnico da França, né? Soltar ali algumas farpas que acontecia lá na seleção da França, né? Questão de posicionamento de jogadores, desunião, grupos, aquela coisa. Então, na verdade, uma seleção que encantou, né, com muitos craques, mas que tinha problemas internos. Então, nós tivemos lá também a seleção do Uruguai, né, que o técnico, na verdade, foi até largado para trás lá pelos jogadores. Então, assim, situações difíceis com os técnicos, né? Temos aí também a seleção de Portugal, né, que o técnico já deixou, já saiu, o Ronaldo também, que não deve mais atuar em Copas do Mundo. Então, assim, essa foi uma Copa histórica, né, que realmente deixa saudade aí, né, e logicamente, né, a participação final de muitos, né, de muitos que participaram, inclusive do Brasil, né. Nós tivemos aí uma seleção mal escalada, com jogadores que realmente prometeram, mas não entregaram. Então, assim, infelizmente, nós também ficamos pelo caminho. Nem na quartas de final a gente foi, né? Então, esse ano foi terrível, foi crítico. Mas acabou a Copa do Mundo, vida que segue. Vamos, né, no próximo bloco, falar sobre coisas que já estão sendo preparadas para acontecer, coisas que estão acontecendo, né? Como o Democrata, por exemplo, que prepara aí um grande jogo no final de semana, né? Você também é convidado a participar lá na Arena do Jacaré. O Jacaré quer colocar uma torcida enorme para enfrentar ali o Patrocinense, depois de ter ganhado por 4-1, quer fazer um grande jogo aqui em Sete Lagoas e convida todo o Sete Lagoano para fazer parte dessa torcida. Intervalo rapidinho, já estamos de volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. A gente pode falar vários motivos para você comprar do pequeno negócio. É perto da sua casa, desenvolve o comércio local, gera emprego e renda, transforma o seu bairro e o país inteiro. Mas tem um motivo que a gente não vai falar. Vai mostrar. Com os pequenos negócios mais fortes, todo mundo tem o que comemorar. Então, neste fim de ano, compre no comércio aí do seu bairro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Conheça a PAI de Sete Lagoas.
A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver um novo dia. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. De volta com o nosso programa Tempo Esportivo. Eu estou falando já desde do início do programa, né? E vou continuar repetindo, tá, gente? Olha, novidade é o Jogo do Democrata. Este final de semana, sábado à tarde, Democrata e Patrocinense na Arena do Jacaré. Ganhou o primeiro jogo 4-1 fora de casa. Agora vamos para cima deles aqui em Sete Lagoas. Você organiza aí com a sua família, com seus amigos, compra o seu ingresso antecipado e vai lá dar uma força pro Jacaré. Agora é a hora, gente. Agora é a hora do torcedor apoiar o Democrata, que está aí numa campanha brilhante em 2026. É hora de subir, é hora do Democrata ir para o lugar que ele sempre mereceu estar. Então, torcedor, você que há muito tempo não vai na Arena do Jacaré, é hora de você participar também e marcar presença lá na Arena, tá bom? Vamos que vamos, hein? Olha, vamos então falar sobre a Série B e Série D, né? O Álvaro vai trazer as informações pra gente, já mostrei aqui sobre o América, o Atlético empatou 0-0, mas o Álvaro vai dar aquele apanhado 100% aqui com as informações precisas, como só ele sabe fazer. Legal, deixa comigo, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série B, Série D, mas antes eu vou falar do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Alegria enorme falar do Supermercado Santo Antônio. Gente, o que o Santo Antônio promoveu de ofertas durante o período da Copa do Mundo é uma coisa incrível. E para essa semana as ofertas estão mantidas. Carnes, bebidas, produtos de cesta básica, hortifruti, muita coisa em promoção. Aproveite. Você pode comprar e pagar em até 2 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado, com entrega gratuita a domicílio para toda a Sete Lagoas e região. Rua Olavo Bilac, Rua Professor Abelard, 2 lojas em Sete Lagoas com amplos estacionamentos. Supermercado Santo Antônio,
onde você sempre ganha. Olha, a notícia é muito boa para o futebol mineiro. A gente falou aqui na sexta-feira, no Tempo Esportivo, sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, da 4ª divisão. Eram 5 equipes mineiras, elas foram saindo, Pouso Alegre, Betim, Tombense, Democrata de Governador Valadares, foi todo mundo ficando pelo caminho. E o Uberlândia foi o único que chegou às oitavas de final. Sábado, o Uberlândia fez o primeiro jogo das oitavas, lá em Uberlândia, no Estádio Parque do Sabiá, e conseguiu uma grande vitória, 2-0 sobre a Portuguesa de Desportos, super tradicional também, e o Uberlândia abriu essa vantagem. Sábado que vem tem o jogo de volta lá no Canindé, em São Paulo. O Uberlândia pode até perder por um gol de diferença, que consegue a classificação. E se o Uberlândia avançar, ele vai ficar muito, muito próximo do acesso. Aí vai faltar só mais uma fase. Então, expectativa enorme para que o Uberlândia, no ano que vem, defenda a 3ª divisão, defenda o futebol mineiro na 3ª divisão nacional. O Uberlândia que já foi campeão da Série B, viu? Muita gente não sabe, na década de 80, o Uberlândia faturou a taça de prata, que era equivalente ao título do Campeonato Brasileiro da Série B. Boa sorte para o Alviverde lá do Triângulo Mineiro. Agora, com relação à Série B do Campeonato Brasileiro, nós estamos aí na 19ª rodada, né? Aliás, vai começar nessa terça-feira a 19ª rodada. Eu destaco aqui Avaí e América nesta terça-feira. América tentando a segunda vitória, deixou escapar o empate sexta-feira com o Ceará, né? 1-1, ganhava o jogo na Independência, acabou tomando o empate. De novo a América deixou escapulir uma vitória. Então joga amanhã, fechando o turno, lá em Florianópolis contra o Avaí, 7h30 da noite. Já o Atlético vai jogar quinta-feira em São João del Rei contra o São Bernardo, também 7h30 da noite. O Atlético na luta, tentando se reaproximar do G6, e o América, que neste momento, você pega aqui a tabela, o América tem os mesmos 8 pontos da Ponte Preta, são os 2 lanternas. E Ceará e Avaí também estão na zona da degola. O 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Londrina, 20 pontos. Ou seja, o América está 12 pontos atrás do Londrina. É um negócio complicado, né? Ainda tem um retorno, tem esse jogo com o Avaí, depois o retorno inteiro. Mas é uma missão inglória pro América, né? E o Atlético naquela, deixa eu ver a posição do Atlético, 12º, 24 pontos, tá a 6 pontos do Novo Horizontino, que é o 6º. Também não é uma missão fácil, mas seguimos na torcida pelos times mineiros. Dito isso, eu vou falar também para você do Sacolão Center. Qualidade, variedade, atendimento, tudo de primeira. Sacolão Center tem frutas, verduras, legumes, tem os melhores produtos com a maior qualidade e tem, gente, um teleentrega que é incrível. Você pode comprar sem sair de casa, comodidade total. Então o Sacolão Center é assim. Quem preferir ir até a loja, tem inclusive estacionamento gratuito ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. É tranquilidade no teleentrega e se for à loja também. Aproveite as promoções, viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Depois do intervalo, ô Santiago, na próxima chamada, a gente destaca aí Atlético e Cruzeiro voltando ao Brasileirão, Rio Jacaré, hein? O Democrata tá voando, muito próximo, cada vez mais próximo da elite do futebol mineiro. Domingo de manhã, um chocolate para cima da Patrocinense lá em Patrocínio, 4-1, e a expectativa pela classificação, e aí o time vai ficar só a uma fase de conseguir o acesso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A bola é sua. Beleza, Álvaro, beleza, a gente segue por aqui então com o Tempo Esportivo, e eu já vou acionar já de uma vez aqui, né, a questão do Democrata, porque o Democrata venceu bem, 4-1, né, nesse jogo aí no domingo de manhã, com transmissões inclusive aí da FMF, e temos os gols, né, a FMF, Federação Mineira de Futebol, liberando os lances, e vamos trazer aqui, vou rodar aí com áudio e tudo mais para você conferir como é que foi, e depois na sequência eu vou trazer também o técnico João Batista, né, que fez uma fala, e a gente vai colocar para vocês aqui,
E aí eu trago o Álvaro de volta, né, para a gente trazer aquele comentário especial de quem sabe e quem sabe do que acontece aqui em Sete Lagoas. Lembrando, sábado tem lá na Arena do Jacaré e você está convidado. Autoriza o árbitro, bola rolando. Vem da saída a equipe do Patrocinense. Vai partir para a bola, já autorizado. De perna direita, o levantamento lá dentro da área, o toque de cabeça. Vem bola para a área. Vai partir o levantamento, perna direita, direto pro gol, toque de cabeça. Voltou lá dentro da área, o tiro. Já não tá valendo mais nada, né? No meio. Fernandinho. Põe a bola lá pela direita. Fernandinho. O William Mococa armou o chute, passou o Fernandinho, trouxe perna esquerda, o tiro pro gol, pegou! Thiago voltou, olha o rebote. Lá dentro da área, ainda assim pro Jacaré, o levantamento, o toque de cabeça! Riquelminho mais atrás. O Everton pro Rodrigo Santos. O Everton na bola dividida. Sobrou pro Riquelminho. No campo ofensivo, aqui pela esquerda, distribuindo o Wellington. Perna esquerda na bola, o levantamento lá pra dentro da área, o corte é feito. Riquelminho domina. Pode pintar o cruzamento. A jogadaço individual, passou do primeiro, ficou na marcação do segundo. Voltou. Vini. Cruzamento lá dentro da área, o toque de cabeça, golaço! Gol! Do Democrata! Fernandinho! Lá dentro da área, o toque de cabeça para cravar pro Democrata. Como homem surpresa, posição legal e o toque de cabeça na entrada da pequena área. Vamos pro segundo tempo, vamos pros 45 minutos, que podem decidir os primeiros 90 da decisão de 180 entre Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas. Tá valendo. Vai chegando ali as duas torres gêmeas também do time do Democrata. Riquelminho, passe por baixo, é jogada ensaiada. Pode, quem sabe, pintar a finalização, levantamento, agora sim, lá pra dentro da área, saiu do gol, o goleirão falhou! Gol! Do Democrata de Sete Lagoas! Na falha do goleiro Thiago! Gol do Democrata! Mostrar para você aqui no canal oficial da Federação Mineira de Futebol. O levantamento lá para dentro da área, veio o lateral, desvio, pegou Douglas Baldini! Eu acho que a equipe do Patrocinense tem que fazer isso mesmo, cara. Tem que tentar buscar pelo menos diminuir esse placar e o Democrata tá na dele. Já conseguiu fazer 2-0, constrói um grande placar fora de casa até aqui e acho que se a equipe... Olha só, vem chegando o Democrata na frente, pintou o terceiro golaço! Gol do Jacaré! Do Democrata de Sete Lagoas! Para fazer o terceiro na jogadaça do Riquelminho. Ele vem carregando, faz um passe milimétrico e lá dentro da área para colocar no fundo do gol! E lá vem, é o time do Democrata, boa bola esticada aqui pela direita, pelo Gui. Recebeu na frente, Lanzarini, pra cima da marcação, de perna direita, 3 dedos no bico da grande área. Puxou pra perna direita, bateu pro gol, a bola passa. Tá aí Riquelminho. Errou o passe, a bola sobrou. O levantamento, perna direita lá dentro da área, tem o toque de cabeça, 1 a 2 vezes. Segundo a arbitragem, essa bola não passou da linha. Perna direita na bola. Olha só, vem chegando o Democrata, o tiro pro gol! Golaço! Golaço! É o quarto do Jacaré, que abocanha de novo.
O Democrata tem 4. O Patrocinense não tem nada. A defesa do Democrata, mas ele está sendo muito bem marcado também. Olha o levantamento lá para dentro da área, segundo poste, o toque de cabeça, a bola pega no travessão e agora sim entrou! Gol do Patrocinense para diminuir. Tá aí então, né? Você assistiu aqui os melhores momentos com narração e tudo. Agradecer à Federação Mineira que sempre disponibiliza aí os lances, né? E tá aí, o Democrata venceu, meteu 4 gols, né? E agora recebe o mesmo time em casa. Então, a gente espera aí que seja uma partida também muito bem feita pelo Democrata. E vamos trazer agora, vou trazer aqui a fala dele, né? Do treinador do Democrata, ele que enviou pra gente o áudio aqui. Sempre o pessoal do Democrata faz o áudio, né? Mas a gente traz aqui para você o João Batista, confere aí. Boa tarde a todos. Mais uma vez, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado também através do nosso trabalho, né? Partida, embora com um placar elástico, mas difícil, né? Por ser um mata-mata. Acho que a equipe respondeu bem, não só no jogo de hoje, mas nessa semana cheia que nós tivemos para trabalhar, né? Méritos dos nossos atletas, que entendeu bem a estratégia de jogo que a comissão técnica propôs para essa partida de ida, né? E as jogadas acabaram encaixando ali, a gente foi muito feliz nas finalizações. E agora, para o jogo da volta, a gente sabe sim que é uma vantagem considerável, mas agora é manter os pés no chão, bastante humildade. Para o jogo da volta, a gente sabe que o Patrocinense tem uma boa equipe, né? Vai trabalhar forte essa semana para poder reverter. E em casa, né, diante do nosso torcedor, a gente espera que a Arena possa estar com um bom público e nos ajudar a selar essa classificação em casa. Muito bem, tá aí então, né, a fala do João Batista, o técnico do Democrata, e é isso aí. Próximo jogo na Arena do Jacaré, final de semana, já vai conversando com seus amigos, seus parentes aí, vamos levar a família toda, levar todo mundo para a Arena do Jacaré para dar aquele apoio aí para o Democrata. Vamos agora, mais uma vez, escalar aqui o Álvaro Vilaça para falar sobre esse Democrata, falar sobre Cruzeiro, Atlético, Campeonato Brasileiro, que já está acontecendo, hein? Chega aí mais uma vez, Álvaro, para a gente encerrar aqui o nosso tempo esportivo. Legal, Santiago, deixa comigo então, vamos falar do módulo 2 do Campeonato Mineiro, vai chegando à reta final e com uma vitória espetacular do Democrata Jacaré, no domingo pela manhã, lá em Patrocínio, 4-1 para cima do Patrocinense. O Democrata está com um pé e meio nas semifinais, a verdade é essa. O jogo no estádio Pedro Alves do Nascimento, o Jacaré venceu por 4-1 e aqui os gols. Fernandinho, Massola, como faz gol esse Massola, hein? Wellington e Gustavo Aguiar. Para o Patrocinense, já quando o jogo estava 4-0, marcou o Luan Carioca. Então, uma vantagem sensacional. O jogo de volta é sábado, 4 da tarde, na Arena do Jacaré. E o Democrata com uma vantagem imensa, né? 3 gols de frente. Então, só se a Patrocinense golear o Democrata na Arena do Jacaré. Isso não vai acontecer, até pela qualidade do time do Democrata. Há uma tendência natural de que o Jacaré realmente passe. Agora, uma observação, viu, Santiago? Não só do Democrata, mas falando do regulamento do módulo 2. Muita gente perguntando, se o Democrata realmente confirmar a classificação sábado, eliminar o Patrocinense, ele vai para a semifinal. Quem que ele vai enfrentar? Não há um cruzamento pré-definido. O que vai acontecer é assim, ó, no sábado, no domingo, né, quando terminar essa fase. Os 4 que avançarem, aí vão pegar a campanha dos 4. O que tiver a melhor campanha vai enfrentar o 4º. E o que tiver a segunda melhor campanha enfrenta o que tiver a terceira melhor campanha. Então não há um pré-confronto definido. Eu estava um pouco preocupado se fosse o Uberaba, porque o Uberaba é o time que fez a melhor campanha na primeira fase. Primeira campanha geral. Mas o Democrata caminha para ser a segunda ou a terceira. Então, nesse caso, ele não enfrentaria o Uberaba. Eu vejo hoje Democrata e Uberaba como os 2 melhores times desse módulo 2. E se eles fizerem a final, lógico, o título é importante, mas aí o principal objetivo já terá sido alcançado. Campeão e vice vão para a primeira divisão.
Além de Democrata 4, Patrocinense 1, tivemos Mamoré 2, Uberaba 1, esse jogo em Patos de Minas. Uma confusão tremenda depois do jogo, viu? Muita briga entre os atletas, alguns membros de comissões técnicas também, lá em Patos de Minas. Em Nova Lima, Vila Nova e Valério 1-1, duas equipes super tradicionais, né? Uma delas vai ficar pelo meio do caminho. E em Ubá, Aimorés 2, Boa 0. Então sábado, 4 horas, Democrata e Patrocinense, 6 horas, Uberaba e Mamoré, e 2 jogos domingo. Às 10h30, Boa e Aimorés em Ituiutaba, e às 3 em Itabira, Valério e Vila Nova. O Valério, que há muitos anos não joga a elite, e o Vila Nova, que caiu no ano passado, tentando retornar. Então esta é a situação do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E em termos de Brasileirão, meu caro Volney Santiago, terminou a Copa do Mundo, né? E o mundo vai voltando ao normal. Aliás, nós já tivemos jogos. Rapaz, que confusão no final de semana, na quinta e na sexta-feira, né? Os primeiros jogos aí na retomada do Campeonato Brasileiro. Teve um Fluminense e Bragantino lá no Maracanã que ficou 1-1. Briga para todo lado, confusão. O Hulk estreou, mas não fez uma grande partida, eu acompanhei o jogo. Tivemos o Botafogo batendo o Santos, 2-1. O Vitória batendo o Vasco 1-0. O Fluminense, como eu disse, 1-1 com o Bragantino. E o Mirassol derrotou o Grêmio 2-1. Nesta terça, 7h30 da noite, Arena MRV, a volta do Galo, Atlético e Bahia. Atlético voltando, sem nenhuma novidade na janela de transferências. Saiu o Júnior Alonso, chegou o Léo Duarte, mas o Léo Duarte está machucado, não vai jogar. Praticamente o mesmo time que vinha jogando, né? Vamos ver o que o Barba vai fazer. Mas o Atlético às 7h30 contra o Bahia. E na quarta tem Curitiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Chapecoense e Flamengo. E quarta, 9h30 da noite, Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre. A volta do Cruzeiro na quarta-feira, com Gabriel Peck, com o Rojas lateral, sem o Kaique Bruno, sem o Christian. Vamos ver o que vai acontecer também. Cruzeiro e Atlético que estão ali no meio da tabela com 24 pontos. E na quinta-feira, fechando a rodada 19, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em São Paulo, Corinthians e Remo. Fechando, mas tem jogos pendentes, né? Ainda a CBF tem jogos aí que ela vai ter que colocar em dia. Estou me lembrando aqui, por exemplo, de um Flamengo e Mirassol. O Flamengo está lá tentando se aproximar do Palmeiras, tem um jogo a menos, com o Mirassol que tenta deixar a zona de rebaixamento. Aliás, o Mirassol, com a vitória diante do Grêmio, foi a 19 pontos e está a 2 pontos do Grêmio, justamente do Grêmio, com 21, que é o primeiro time fora da zona. Entre eles, o Vasco, com 20. Então, prepare o coração, porque vem aí um segundo semestre, é teste para cardíaco, meu caro Volney Santiago. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Tempo Esportivo. Semana longa pela frente, a gente vai atualizar tudo. Fiquem com Deus, obrigado. Obrigado, Álvaro. Aquele abraço para você. Vamos que vamos. Agora é Campeonato Brasileiro então, hein? Campeonato Brasileiro, módulo 2 aqui com o Democrata, Série B com o América e o Atlético, e a bola volta a rolar normalmente, né? Em breve teremos aí o campeonato oficial lá do Clube Náutico também para a gente comentar aqui no nosso Tempo Esportivo. As equipes já estão sendo montadas, acredito que aí no segundo semestre do mês de agosto o campeonato deve começar, tá bom? Olha, abraço para você, a gente fica por aqui, continue aí sintonizando a TV Sete Lagoas, aquele abraço especial no Dia do Amigo, né? A gente volta aí no próximo programa com muita informação para você. Até lá então.